Ok, então vamos lá. Essa primeira parte aqui eu vou estar fazendo algumas identidades da trigonometria. Então aqui a gente vê um triângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Então o triângulo equilátero tem os três lados iguais e os três ângulos internos iguais. E o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, dois ângulos iguais, um lado diferente e um ângulo diferente. Então, só para separar esses dois triângulos aqui, vamos dar alguns nomes aqui. Então aqui a gente vê um triângulo isósceles. Eu vou dividir esse triângulo isósceles em forma de ângulos. Aqui a gente tem os dois ângulos inferiores ao triângulo e mais um ângulo aqui superior ao triângulo isósceles. Ok? Esse triângulo aqui, esses dois ângulos inferiores, eu posso chamar, vamos chamar de alfa. Então, vou pegar aqui alfa. Vamos aumentar aqui um pouco a fonte dele. Tá, então eu tenho aqui, ó, dois ângulos alfa. E eu posso chamar esse outro ângulo de ângulo beta. Ok, então vamos chamar ele de beta. Vamos aumentar um pouquinho aqui a fonte. Ok, então nesse triângulo isósceles nós temos aqui alfa, dois ângulos iguais alfa e um ângulo diferente beta. Aí o que a gente pode tirar desse triângulo? Então vamos lá. Aqui eu vou chamar, eu vou chamar esse lado de A. Vou chamar aqui de A. Esse outro lado aqui de B. E esse outro lado aqui outro lado de C. Ok? E aí eu vou falar que o ângulo que A AC é igual a BC.
diferente de AB. Dá para entender aqui que AC é igual a BC e diferente de AB? E também eu posso falar que alfa é diferente de beta. E também eu posso falar que 2 vezes alfa é igual a 180. Ok? Então vamos lá. Essa distância de A até B, ela é diferente de A até C e diferente de B até C. E logo, eu estou afirmando que A de A até C é igual de B até C. Então eu tenho aqui, concluímos que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então se eu pegar agora esse mesmo triângulo isósceles, se eu pegar esse mesmo triângulo isósceles, vou pegar aqui um outro triângulo aqui, ok? O mesmo triângulo isósceles, deixar aqui bem claro e sem contorno, ok? Aí eu vou dividir esse triângulo aqui em dois triângulos retângulo. Ok? E eu vou falar que esse triângulo retângulo ele é alfa, e esse ângulo formado aqui é beta dividido por 2. Só que aí eu vou nomear ele com
vou chamar ele de delta. Pronto. Onde é igual a delta. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o triângulo isósceles, onde dois ângulos são iguais e um é diferente. Eu reparti esse triângulo ao meio e obtive dois triângulos retângulos, onde o ângulo inferior aqui continua sendo alfa e o ângulo superior eu dividi em duas partes iguais, onde essa divisão me resultou em um outro ângulo que eu chamei ele de delta. Ok? Então a partir daí nós vamos tirar algumas conclusões. Então agora eu vou construir um outro triângulo e vamos interpretar as identidades desse triângulo. Ok? Então vamos lá. A partir daqui, vamos pegar afastar essa aqui um pouco. Vou pegar esse triângulo. E agora vamos chamar esse ângulo inferior de alfa, continuar chamando de alfa, e esse ângulo superior de delta. Ok? E essa lateral aqui é o AB sobre 2, dividido por 2. Então nós temos aqui que AB aqui em cima, opa, vou colocar aqui que AB AB sobre 2, e esse aqui é a apótema, né, que é a altura desse triângulo isósceles aqui. Vamos chamar ele de X, ou vamos chamar ele de A. Esse aqui eu vou chamar de A minúsculo. Vamos colocar o nome dele aqui, porque a gente vai precisar dele depois. Isso é igual
apótema. Ok. Ótimo. Pronto. E esse maior aqui inclinado, a gente vai chamar ele de hipotenusa. Hipotenusa do triângulo retângulo. Ok, então nós temos aqui o ângulo alfa, o ângulo delta, num triângulo retângulo, e esse outro ângulo aqui, ele é o retângulo, né, o ângulo de 90 graus, que é essas duas retas que interseccionam aqui, elas são perpendiculares e formando 90 graus. Então nós podemos dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então vamos colocar aqui, opa, deixa eu pegar esse aqui, pronto. Vamos tirar o preenchimento aqui, ok? Vou colocar aqui, pronto. Esse ficou muito grande. Vamos fazer assim, vamos levar lá. E aí eu diminuo aqui, ó, certo? Aqui fica mais fácil de eu colocar ele no centro aqui, ó. Pronto. Mais ou menos aqui no centro. Vou formatar aqui, vamos colocar um preenchimento preto. E é como se fosse a ilustração aí de um triângulo retângulo desse lado aqui, ok? Então, a partir daqui a gente vai começar a desmembrar as identidades desse triângulo retângulo, ok? Então vamos lá. A primeira identidade dele é que a hipotenusa é essa distância aqui, ó, né? A hipotenusa, que ela é desse triângulo aqui, ó, de C até B, a hipotenusa de C até B, essa distância aqui, ela ao quadrado, se eu pegar a medida dessa distância e elevar ao quadrado, ela é igual à soma dos quadrados dessas duas distâncias aqui, ó. Então se eu pegar esse lado maior e fizer um quadrado desse lado maior e somar esse quadrado mais o quadrado do lado menor, é igual ao quadrado desse lado da hipotenusa aqui. Então se eu pegar esse lado aqui, fizer um quadrado aqui e somar a área desse quadrado, ela é a soma exatamente igual à soma do quadrado formado por essa lateral mais o quadrado formado por essa lateral. Ok? Não vou entrar em detalhes agora, eu vou simplesmente colocar as identidades, mas numa próxima oportunidade aí eu vou estar falando a respeito de como que a gente interpreta aqui ou a gente estuda a parte dos quadrados de um triângulo retângulo. Então vamos lá.
a partir daqui, a minha primeira identidade vai ser essa aqui, ó. Minha primeira identidade é que h ao quadrado é igual a AB sobre 2 ao quadrado, que é essa metadinha aqui, ó, tá? Nós não estamos trabalhando com valores por enquanto, tá? Mas essa distância aqui, ó, do ponto médio aqui, né, desse triângulo equilátero, o isósceles, até o ponto B, que é metade desse triângulo isósceles. Então eu vou chamar ele de AB sobre 2. Tá? Então, AB sobre 2, AB sobre 2, ao quadrado, mais, mais A, que é a minha apótema aqui ao quadrado. Essa é a minha primeira identidade. Porém, essa identidade ela é conhecida de uma forma diferente. Então eu vou colocar ela das duas formas, tá? Então assim, ó, eu tenho aqui alfa, ok? Eu tenho alfa e eu tenho o cateto oposto a alfa e tenho o cateto adjacente a alfa, tá? Então a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto maior, né, cateto, vamos dizer, oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. Porém, quando eu falo entre catetos aqui, eu estou me referindo, se eu falar o cateto oposto, eu estou me referindo oposto a algum ângulo, tá? Mas quando eu estou trabalhando a primeira identidade, eu posso falar que independente do ângulo que eu esteja trabalhando, a relação vai ser a mesma. Então a hipotenusa ao quadrado é igual, então vamos lá, vou colocar aqui, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Independente de eu estar trabalhando com delta ou com alfa, a relação trigonométrica dessa primeira identidade, eu posso afirmar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, cateto oposto ou cateto adjacente. Se eu estiver trabalhando com o delta, o cateto oposto vai ser o AB sobre 2 e o adjacente vai ser o A. Se eu estiver trabalhando com alfa, o cateto oposto vai ser o A e o adjacente vai ser o AB sobre 2. Tá? Então a relação ela serve para todos, ok? Beleza, essa aqui é a primeira relação. Segunda relação, aí eu já vou envolver um círculo trigonométrico. Aí eu vou ter um ângulo, né? Esse ângulo ele vai ter uma visão frontal, né? Que essa visão frontal, aí sim nós chamamos essa visão frontal de cateto oposto, né, que quando eu estou trabalhando no triângulo retângulo, eu estou visualizando uma medida lateral, ou seja, os catetos são as duas retas que se interceptam, ou elas se juntam, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, são duas retas perpendiculares. Essas duas retas perpendiculares formadas pelo triângulo retângulo, dá-se o nome de catetos. Cateto oposto a alfa é o A, e cateto oposto
ao delta é o AB sobre 2. Cateto adjacente a alfa é o AB sobre 2. E cateto adjacente ao delta é A. Então, essa relação a gente já desmembra agora. Aí, o que acontece? Eu não vou explicar como que funciona o círculo trigonométrico agora, mas eu já vou entrar com a relação. Quando eu tenho um ângulo qualquer, por exemplo, o alfa, se eu tenho o cateto oposto ao alfa, sobre a hipotenusa, aqui ó, cateto oposto ao alfa, sobre a hipotenusa, nós dizemos que nós temos o seno do ângulo. Ou seja, é uma fraçãozinha do círculo trigonométrico de raio 1. Então a gente tem o seno do ângulo, cateto oposto sobre a hipotenusa. Como que fica isso aqui? Então vamos lá. Então a gente tem a relação agora dos ângulos, que a primeira identidade dos ângulos aqui é o seno. Então a gente tem aqui ó, o seno de alfa, ó, seno de alfa é igual seno de alfa é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto a alfa? É o A. Cateto oposto a alfa é o A. Então eu vou colocar aqui, ó, cateto oposto a alfa é esse Azinho aqui, ó. É o A. Ok, deixa eu colocar ele aqui em cima. Cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa, ok? Vou chamar isso aqui de H, tá? Então essa hipotenusa aqui a gente pode chamar ela de H, ok? Então vamos lá, vamos chamar de Hzão, porque quando a gente for falar de altura eu vou usar o Hzinho, tá bom? Hipotenusa Hzão. Então eu vou chamar aqui de Hzão e aqui também de Hzão. Pronto. Aí a gente já diferencia depois aí, ó. Então a relação aqui, ó, é seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Essa é a relação sobre o ângulo alfa. Agora, na perspectiva do ângulo delta, idem. Porém, aí há uma inversão aqui, né? Em vez de eu ter o cateto oposto sendo o A, eu vou ter o cateto oposto sendo esse AB. AB sobre 2. Tá? Então, da mesma forma aqui, eu vou colocar aqui ao lado, né? Adjacente aqui. Então vamos lá, eu vou estar colocando ele aqui, onde o seno, só que agora é o seno de delta, isso aqui é igual, aí é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao delta? É o AB sobre 2. Então eu venho aqui, vamos pegar mais um aqui para facilitar. Esse aqui é o AB sobre 2, certo? Então eu tenho AB sobre 2, ok? Esse AB sobre 2, vamos colocar ele, na verdade, entre parênteses. Vou colocar ele entre parênteses. E aqui, vamos colocar ele que é o cateto oposto. Certo? Cateto oposto, que é o AB sobre 2. Cateto oposto a quem? A gente não pode esquecer que é o cateto oposto ao ângulo delta. Ok? Sobre a hipotenusa.
Pronto, formamos a relação seno do triângulo retângulo que nós estamos estudando aqui, ó, ok? Então, deixa eu formatar aqui, aí já agrupo isso aqui, tá? Vou agrupar esse aqui também, deixa eu ver se dá para agrupar aqui, já dá para agrupar. Aí pelo menos nós temos aqui um arquivo só, tá? Vamos pegar esse aqui também e vamos agrupar aqui, ó. Pronto. Agora esse aqui eu posso jogar aqui pro lado aqui e já não atrapalha. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui o triângulo retângulo, estamos trabalhando aqui as identidades do seno. Agora vamos trabalhar as identidades do cosseno. Então vamos começar com o cosseno de alfa, tá? Então eu vou procurar colocar aqui eles alinhados para que tenhamos aí um bom entendimento aí. Vamos lá. Então eu vou inserir agora, inserir mais uma função trigonométrica. Então eu vou lá na função cosseno, agora cosseno de alfa, ok? Então cosseno de alfa é igual, esse aqui é o alfa. O cosseno de alfa agora é o cateto adjacente ao ângulo, ou seja, é o cateto que está ao lado e não o que está à frente ao ângulo. É o cateto que está ao lado, então é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então agora existe essa inversão. Cateto oposto sobre a hipotenusa é seno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno. Então agora nós temos que o cateto adjacente a alfa é AB sobre 2, né, que é o cateto adjacente. Então, da mesma forma que nós fizemos o outro, tá aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos pegar esse aqui também, idem, tá? Da mesma forma que nós colocamos aqui, nós temos aqui que é o AB sobre 2, certo? Vamos colocar aqui um parênteses, e vamos colocar aqui que é o cateto adjacente. O cateto adjacente, que é o AB sobre 2, sobre a hipotenusa, que nós chamamos de cosseno do ângulo, certo? Cosseno do ângulo. Vamos centralizar aqui, ó. Pronto. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai deixa eu ver se fica mais fácil aqui, ó. Eu já vou copiar e colar esse aqui, ó. Nós temos agora não mais o cosseno de alfa agora. Vamos trabalhar o cosseno de delta, tá? Então eu vou inserir aqui o delta, ó, cosseno de delta é o cateto, ó, delta é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o A, tá? Então eu venho aqui, vou inserir o cosseno de delta é o cateto adjacente. Então vamos lá, cateto adjacente, que é o A, certo? Sobre a hipotenusa H. Pronto. Acabamos de fazer as duas relações aqui, né, de cosseno de alfa e cosseno de delta, seno de alfa, seno de delta, e agora a terceira e última que a gente vai trabalhar. A gente não vai trabalhar com cossecante, secante, não, mas vamos trabalhar com a tangente ao ângulo. Então existe no círculo trigonométrico a projeção do raio, né, o raio de distância 1, porém isso só é possível no seno e no cosseno.
na tangente, ele ultrapassa a circunferência de diâmetro 2, né? Então ele ultrapassa, e ao eixo das ordenadas tem uma paralela que fica exatamente, né, paralela a esse eixo das ordenadas no final do raio 1 positivo. Então ele forma essa paralela a esse raio, perpendicular ao eixo das abscissas, e a projeção do ângulo, né, desse ângulo que pré-determinado aí, a projeção dele atingindo essa paralela que foi construída no final das abscissas aqui positivo, né, com o raio 1 positivo, a projeção é a medida da tangente. Então é assim, ó, quando nós temos a tangente do ângulo 0, a tangente é 0. Se eu for aumentando o ângulo 10, 15, 20, ela vai aumentando consequentemente. Se eu tenho um quadrado, a diagonal do quadrado, eu tenho um ângulo, né, conhecido de 45 graus. Só que aí, como eu tenho a diagonal de um quadrado, onde o diâmetro é 2 e o raio é 1, eu vou ter que a tangente de 45 é 1. E aí, a partir do momento que eu vou aumentando, 46, 47, 48, 49, a tangente vai aumentando. Vai aumentando para 1,2, 2, 2,5, 3, 3,5. Teoricamente, quando eu estou me aproximando do 90 graus, a tangente vai se aproximando do infinito, né? Porque aí ela vai... a tangente de 90 graus, praticamente, ela não existe, é um número desconhecido, é infinito. Porque ela vai gerar uma reta paralela à reta das tangentes, que só vão se encontrar lá no infinito, né? Então não tem, elas andam paralela sempre. Então é só para a gente entender essa parte aí. Então vamos lá. A tangente, então, para que nós coloquemos ela na identidade que a gente vai estar trabalhando, nós temos aí a tangente de alfa primeiro, né? Tangente de alfa. Porém, a tangente de alfa, ela é calculada pela razão dos catetos, né? Então a tangente do ângulo ela se dá pela razão entre os catetos. Porém, existe uma sequência, né? Então assim, ó, a tangente do ângulo alfa, ela é o cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. E a tangente de delta é o cateto oposto a delta dividido pelo cateto adjacente a delta. Então aí, como que fica isso? Aí fica assim, ó. Eu tenho a tangente de alfa, tangente de alfa é igual a cateto oposto. Ó, o cateto oposto a alfa é o A. Então vamos lá. Cateto oposto a alfa é A. Opa! É o A. E o cateto adjacente a alfa, vou colocar aqui, é o AB. Cateto adjacente a alfa é o AB. Vamos colocar um parênteses aqui. Parênteses aqui. E vamos falar que esse aqui é o cateto adjacente a alfa. Tá? Nós estamos trabalhando com a tangente. A tangente é a razão entre os catetos. O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que nós estamos trabalhando com os catetos em relação ao ângulo alfa. Ok. E uma segunda, né, que a gente vai trabalhando, é a parte da tangente de delta. Delta minúsculo, letra grega minúscula. Tangente de delta
é igual ao cateto oposto a delta. Quem é o cateto oposto a delta? É o AB sobre 2. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. AB sobre 2, ok? Opa, AB sobre 2, deixa eu colocar um parênteses aqui, que é o cateto oposto. Tangente de delta, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente ao delta? O cateto adjacente ao delta é o A, certo? Então vamos colocar o A aqui. E a gente finaliza agora essa primeira parte da identidade de um triângulo retângulo. Então vamos lá. Para eu calcular aqui a largura, o cateto, um dos catetos, vamos supor que eu tenho o valor de um dos catetos, eu não tenho do outro, certo? Eu tenho o valor da hipotenusa, tenho o valor do cateto, eu consigo utilizar essa relação, que é a relação do triângulo retângulo, que é o hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu posso utilizar essa relação, eu posso fazer a passagem de uma variável que está do lado esquerdo da igualdade passar para o lado direito e vice-versa, né? Troco os sinais ou inverto se um está dividindo, o outro passa multiplicando, enfim. Nós conseguimos fazer essas permutas, tá? Agora, se eu não tenho, por exemplo, eu não tenho nenhum cateto, não sei quem é o cateto oposto a alfa e não sei quem é o cateto adjacente a alfa. Eu só sei o valor da hipotenusa e o valor do ângulo alfa. Aí eu já tenho como fazer o que? Utilizar a relação do seno. Eu posso utilizar a relação do seno, né, porque eu tenho a hipotenusa e tenho o ângulo. Eu consigo calcular quem? O cateto oposto. Ou eu posso fazer o que? Calcular o cosseno de alfa, né? Então eu tenho a hipotenusa, eu tenho o ângulo e eu consigo calcular o cateto adjacente. Aí eu venho aqui cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí eu entro com essa identidade aqui, essa relação, resolvo e consigo dessa maneira. Se eu quiser calcular o outro cateto, subsequentemente aí, eu posso utilizar a primeira relação, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou eu posso utilizar a relação tangente. Eu posso utilizar que a tangente do ângulo, eu tenho o ângulo. Então a tangente do ângulo é conhecida por mim também. Eu consigo calcular a tangente do ângulo. Se eu tiver um dos catetos, eu consigo calcular o outro, tá? Então é só permutas e mudanças aí, fazer as alterações e eu consigo descobrir, ok? Então nessa primeira parte aqui vamos encerrar aqui, e só para a gente conhecer um pouco aqui, foi porque a gente vai precisar dessas relações para a próxima etapa, onde a gente vai começar a estudar um polígono, e por meio desse polígono a gente vai trabalhar um poliedro. A próxima aula de 3, eu vou dividir em 3 partes. A próxima aula a gente vai estudar esse polígono, que é coisa rápida, que a gente vai estar utilizando essas relações, e na outra aula a gente vai estudar o poliedro, que aí já é a formação de um polígono, né, em forma de tridimensional, que aí ele se torna um poliedro, ok? Obrigado, até mais.